E aí pessoal em YouTube, eu sou o Mestre Tuga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui para dar a minha opinião sincera, neste caso falar um bocado também mais acerca do Tekken 8, falar do que eu achei, porque eu joguei pelo Wild Gold Games aqui no meu smartphone. Sim, eu joguei Ultimate Edition pelo smartphone. Posso-vos dizer o que é que traz a famosa Ultimate Edition e dizer o que eu acho, etc. Primeiramente começando, Tekken 8 tem uma capa interessante que começa com o Kazuya. Mano, é sério, mal abrimos o jogo, o que nós vimos é logo o Kazuya. E aquela capa tá linda. Ali mesmo no meio. O jogo tem 32 personagens. Tem o modo. E depois tem os modos de jogos, que é o modo história, o modo arcade e arcade quest. Mas o arcade quest eu achei um bocadinho diferenciado e tenho umas ideias do que é que poderá ser e o que poderá acontecer ali no Arcade Quest. Porque tenho certeza que vai ser para isso. E os 33 personagens são aqueles que deram importância à história, mas ainda faltam outros personagens para serem jogados. Claro que os 32 principais que vieram são aqueles que também são apresentados na história. Pela primeira vez eles decidiram fazer personagens que aparecem no modo história aparecer pelo arcade, e os outros personagens que vão aparecer serão os convidados. E a personagem que eu achei um bocadinho mais estranha neste Tekken 8 foi a Reina, que é filha do Yashi. Nesse caso, é irmã do Kazuya. Eu fiquei, o quê? Como assim? De onde surgiu? Tipo, estou muito à toa ainda com isto da lore do Tekken, porque aparece uma do nada. Bem, e como sabem, a versão Ultimate Edition vai trazer algumas coisas de adições em DLC, estilos e personagens. Sim, a versão Ultimate Edition vai trazer alguns pequenos extras quem comprar o Ultimate Edition. E eu acho que vai compensar mais comprar quando o jogo estiver completo, como o Tekken 7, porque quando o Tekken 7 saiu a versão completa foi quando eu comprei, mas eles não se basearam tanto nos protagonistas que estavam lá, alguns deles não apareceram no modo história. E desta vez a Bandai decidiu fazer de maneira diferente. Todos os 32 personagens são referidos na história, mas isso aí é um bocadinho chato, mas ao mesmo tempo totalmente interessante, porque assim estou a dar importância primeiro aos principais. E um dos personagens que eu não esperava que fosse aparecer como boss no Tekken 8, o Azazel. Mano, o Azazel para mim foi uma surpresa incrível. Fiquei, o quê? O Azazel? No way. Sim, o Azazel apareceu no Tekken 8 no modo história. Eu fiquei, no way, não pode. Foi um acontecimento incrível. Aproveitaram o Azazel por causa da personagem Safina, que é do Tekken 6. Então acho que decidiram meter ali uma ligação. Agora, quais são os personagens que aparecem no Tekken 8? Antes de eu falar dos outros mods, que também estão, alguns deles, um é conhecido, o outro nem tanto. Vamos lá aos personagens. Traz a Reina, o Victor Chevalier, Panda, a Safina, que é do Tekken 6, Li Xiaolan, que ele era conhecido como Violet, no 4, a Alissa, ok, mas é Boskonovich é um nome um bocadinho difícil, o Devil Jin, o Feng, o Feng Wei, o Dragunov, claro, Shahen, Steve Fox, Leo, Yoshimitsu, Kuma, Azucena, Raven, Jin Kazama, Kazuya Mishima, Paul Phoenix, Marshall Law, Nina Williams,
Jack 8 King, Lars Alexanderson, o Lars, a Jun Kazama, peço desculpa, a Xiaoyu, a Ling Xiaoyu, a Azuka Kazama, a Leroy Smith, a Lily, Brain Fury, o Wolverag e o Cláudio Cefarino. Mano, traz estes como principais. Para mim, o Paul Phoenix até foi interessante. E pela primeira vez, a Nina aparece sem aparecer a Ana. Tipo, eu fiquei, uau, o que é que aconteceu? Pela primeira vez não apareceram a Ana e pela primeira vez só aproveitaram personagens que apareceram na história. Aqui há coisa. E sim, puseram também o Devil Jin. E eu fiquei um bocadinho triste porque não puseram o Devil Kazuya como jogável. E agora, depois tem aquelas coisas de personagens que poderão vir como convidados. E depois eu irei dizer quais é que poderão vir. Há 3 que já estão confirmados e os restantes nós não sabemos. E eu vou dar algumas ideias dos quais podem retornar para jogáveis e vou explicar o motivo. Bem, primeiramente vou começar primeiro com os modos de jogos. O arcade. O modo história não é preciso dizer porque toda a gente sabe o que é o modo história. Tem o arcade normal, que é aquele da seleção de personagens, e tem este aqui que é o Arcade Quest. Este Arcade Quest misturou uma espécie de Ms ali a conviverem uns com os outros e não sei o quê, em que jogamos nas arcades o jogo. E o que eu achei também interessante neste mod do Arcade Quest é que talvez, só talvez, quando se apanha online, deve ser para fazer o seguinte: torneios mundiais. E quem será que poderá ser um dia para aproveitar este Arcade Quest para torneios mundiais? Por causa que também dá para apanhar jogadores online. Deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. E aqui está o famoso menu, como podem ver. Story, Arcade Quest e tem o Tekken Ball. Claro que isto está no menu inicial. Falta aqui o arcade original. Isso aí basta só irem para a parte onde diz offline. E agora, muitos de vocês não devem se lembrar do que é o Tekken Ball. Tekken Ball é aquele modo em que jogamos espécie de voleibol. E eu já não me lembro qual foi o primeiro que trouxe isso. Porque eu me lembro que havia um Tekken que tinha trazido este Tekken Ball. Por exemplo, o Tekken 6 traz o bowling. O Tekken Ball, já não lembro de onde é que veio, a origem. Mas uma coisa que podiam ter posto que anda desaparecido é o Tekken Force. Mas vá lá, terem metido diversão com o Tekken Ball foi totalmente uma inovação. Mas eu já não lembro qual foi o primeiro que começou com este Tekken Ball. Se foi o Tekken 5, já não me lembro. Mas depois iremos ver se futuramente podem adicionar alguma outra coisa, algum outro mod. Ou se poderiam fazer como fizeram com o Tekken 5. Com o Tekken 5 poderíamos jogar os outros Tekkens. Ia ser totalmente interessante. Já que isto tem uma parte do Arcade Quest, poderiam acrescentar a possibilidade de jogar alguns outros Tekkens. Tipo jogar dentro do próprio jogo. Mas é só uma sugestão do que eu acho. E agora vamos lá. Personagens convidados. Os confirmados para o Tekken 8 são Eddie Gordo. Mano, Eddie Gordo veio aparecer como uma DLC. O Eddie Gordo, que está desde o Tekken 3, foi confirmado para o Tekken 8, mas como uma DLC. E o Eddie Gordo é o estilista em capoeira. Vejam só como ele era e como vai ser supostamente no Tekken 8.
toda a gente está à espera dele. Muita gente ficou chateada porque o Eddie Gordo foi retirado, mas sim, houve uma pequena explicação para o jogo do Tekken, mas agora eles estão a tentar trazer os personagens. O próximo convidado era um que eu adorava jogar. Juro aqui que este aqui adorava. O Roger Jr. O famoso canguru. Mano, este canguru Roger Jr. luta muito. Ele é muito OP. E ele tem uma história com o Mokojin. Ele andava à procura da mulher. E Roger Jr., se regressar ao Tekken, vai ser muito bom. Mas este já está confirmado para o Tekken 8 e vamos ver como é que vai ser os golpes, se vai ser os mesmos ou se vão alterar alguma coisa. Eu adorava o punho dele, que era muito forte. Ele tem um dos golpes que termina com o jogador em um hit e eu adorava usar esse golpe só para meter raiva. O próximo confirmado, como eu falei, o Moko... Eu não sei escrever Mokojin, peço desculpa. Está aqui, Mokojin. O bonequinho de pau. O Mokojin simplesmente tem uma habilidade que é nada mais nada menos do que copiar os outros jogadores. Neste caso, os outros lutadores. Mokojin é um dos protagonistas que está confirmado para voltar, apesar que ele já teve momentos que morreu e retornou. E uma coisa totalmente interessante no Mokojin é que ele também aprendeu a lutar como fosse quando jogava no Arcade Tekken. Mokojin é um dos personagens que eu também adorava jogar, apesar de ser considerado um boneco roubado por causa de ser um copiador nato de cada lutador. Por isso, estes são os confirmados. Agora, personagens que poderiam aparecer como convidados. Primeira para serem jogados. Primeiro, este aqui deveria estar na seleção. Devil Kazuya. Sim, enganei-me, mas pronto. Devil Kazuya deveria ser um dos personagens que deveria ser jogado no Tekken 8, já que ele aparece no modo história. Pelo menos poderiam não ter posto uma possibilidade de podermos jogar com ele. Devil Kazuya é só, se não, a versão mais forte do Devil em comparação ao Devil Jin. O outro personagem que deveria ser jogado, que também aparece numa história, Angel Jin. O Angel Jin é a purificação, nada mais, nada menos, do Devil. Sim, porque como o Jin tinha uma parte boa, o Jin foi purificado e ficou em Angel. E é uma coisa que eu acho que deveria de acontecer, que é muito terem possibilidade de jogarmos com o Angel Jin. E vocês, acham que o Angel Jin devia ser jogável? Mesmo sem ser no modo história? Deixem aí nos comentários. A próxima personagem que poderia ser referida e jogável é Angel, que apareceu em Tekken 2 e eu só escrevi Angel, pronto, isto aqui não reconhece. Porque Angel só apareceu no Tekken 2 e no Tekken Tag Tournament junto ao Devil. Como podem ver, a Angel e o Devil. E ninguém sabe o paradeiro. Aparecer em um momento a Angel iria ser totalmente diferente. Podemos ver ela numa história principal do jogo.
Agora, uma das outras personagens para voltar, a Kazumi. Mano, não dá. A Kazumi só apareceu uma vez, que foi em Tekken 8, e ela também tem poder de Devil. E a Kazumi faz lembrar muito a June. Só que, mano, é linda, linda, linda. A Kazumi é uma protagonista muito forte. Ela tem também umas histórias tristes. Mas se eu pudesse voltar, gostaria que pudesse voltar ou no estilo normal dela, ou ela transformada, porque ela transformada é muito OP. Não dá. Bandai, metam a Kazumi. Um dos personagens que poderiam pôr jogáveis pela primeira vez, que todo o mundo gostava, de certeza, é o famoso Azazel. O Azazel, a primeira vez que apareceu foi no Tekken 6. Este Praga do Egito, ele no Tekken 6 é muito roubado. Só que quando eu vi a versão do Tekken 8, achei ele muito, muito fraco. Eu achei ele mais OP no Tekken 6. O bicho era roubado. E vocês, gostariam de ver o Azazel como personagem jogável? Deixem nos comentários. Claro que não pode faltar a Lucky Chloe. Por que não? Lucky Chloe deveria retornar, porque ela tem um método de luta que toda a gente sabe como é que é. E ela é tipo pop mesmo, cosplayer. Eu digo que ela é uma cosplayer. A Christy Monteiro, porque não faz sentido esta personagem também ter saído. E onde está o Eddie? Tem que estar a Christy, que ela também luta estilo capoeira. Acho que era a Catarina, aquela brasileira. E era com capa, se não estou em erro. A Catarina volta para a sua mamãe. Ela é uma das protagonistas mais interessantes também do Tekken. E ela era, na minha opinião, abusada. Era mesmo uma protagonista abusada, mas interessante. Por acaso gostava do modo de luta dela. E eu acho muito OP também. E claro, um dos personagens que também poderiam voltar, o Ogre. Mano, temos que admitir, o Ogre é um dos personagens mais desaparecidos do Tekken. Foi apresentado em Tekken 3, acho que apareceu no Tekken Tag Tournament 2 e não apareceu mais. O Ogre era um dos personagens que poderia voltar para o Tekken. Ele, para mim, também era um dos personagens mais fortes e roubados do Tekken. E quando eu jogo Tekken 3, ele tem golpes um bocadinho fortes. Sim, ele poderia voltar. E outro personagem que poderia voltar, olhem quem está aqui, junto ao Mokojin. Jinpachi. Jinpachi podia voltar. Aquele velho apelão poderia voltar para o Tekken também. E vocês gostariam de ver estes personagens que eu falei? Que outros personagens é que vocês gostariam de voltar a ver? O Ieyashi deveria voltar? O Ieyashi Mashima? Deixem aí nos comentários. Vocês já jogaram o Tekken 7? Do Tekken 8? Deixem aí nos comentários também. Como eu disse, se vocês quiserem jogar o Tekken 8 por mobile, vocês podem jogar no Wild Gold, que é uma Gold que eu apresentei. Deixa eu ver se aparece nas imagens alguém a jogar Tekken 8. Não. Mas eu hei de trazer o Tekken 8 no Android. Não pelo Chiki, mas pelo Wild, para vocês verem.
Bem, o vídeo foi este, pessoal. Espero que tenham gostado. Subscrevam-se no canal, ativem o sininho. Mas digam aí nos comentários que personagens é que gostariam de ver no Tekken 8. Eu gostaria de saber. Eu sou o Mestre Tuga, como digo em todos os meus vídeos. Fui!